Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer mostram que as mamografias no país cresceram 37% no comparativo entre os primeiros semestres de 2010 e 2016. Na faixa etária de 50 a 69 anos, que é a prioritária, o aumento foi ainda maior, 64%. Se de um lado temos um resultado positivo, de outro, ainda é baixa a realização de exames preventivos, especialmente na rede pública de saúde. E o alerta é feito pelo oncologista clínico do Centro de Tratamento do Câncer e diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Dr. Álvaro Machado, que é um dos nossos convidados do Estúdio 4 desta semana. Também são nossos convidados o secretário municipal da Saúde, Luiz Arthur Rosa Filho, o médico e ginecologista e mastologista José Guerreiro e a médica radiologista Thailise Menegaso Pisoni. Bom, sejam todos bem-vindos. A gente vai falar de Outubro Rosa, de câncer de mama e de tantas outras informações relacionadas. Para a gente fazer um raio-x, um panorama da situação. Começo com o Dr. Álvaro. O movimento conhecido como Outubro Rosa, Dr. Álvaro, ele nasce ainda na década de 1990, mas ele tem uma intensificação na sua campanha nos últimos anos. A gente já pode falar de resultados efetivos em termos de conscientização? Acredito que sim, Zulmara. O Outubro Rosa começou no início dos anos 90 em Nova York, foi uma primeira corrida das vitoriosas, não é? Que tinham sobrevivido ao câncer de mama, se espalhou pelo mundo. Passo Fundo, me lembro, 2011, foi o primeiro evento, iniciativa do Notre Dame. Foi muito interessante. Iluminaram o colégio, Colégio não de é? Rosa. Aliás, Isso. Fazem isso até hoje. Exato. O Menino Jesus também. Também agora. é. E a partir de 2012, as iniciativas se ampliaram, não é? Inúmeras palestras, reuniões, atividades com o público. E o que eu acho que toda essa movimentação, todas essas iniciativas, de alguma forma colaboraram com o aumento que nós temos visto no número de mamografias realizadas em Passo Fundo e na região, não é? 2012 eram 2.000 mamografias no sistema público, esse ano provavelmente pouco menos que 6.000 exames. É um avanço, mas ainda é insuficiente para os objetivos de redução da mortalidade. Uhum. A campanha em termos de políticas públicas contribuiu no quê, doutor Luiz Arthur? A campanha, desde o início, ela surge com o intuito de mobilizar e mostrar para as pessoas, independente de ser mulher, independente de quem seja, da necessidade de que se preste atenção no tema do câncer, seja o câncer de mama, seja o câncer de colo uterino. Os dados também mostram uma escalada do câncer de mama, que não era o principal câncer há 20, 30 anos atrás. O Rio Grande do Sul até foi o primeiro a assumir essa posição de principal câncer nas mulheres, o câncer de mama. Hoje o Brasil inteiro tem esse resultado e o câncer de colo uterino, então, acabou caindo por conta da prevenção, né, e da democratização do acesso aos meios de prevenção. E desde lá, um dado importante é que coincide com esse aumento, então, da produção de exames, a liberação das cotas. Hoje não existe um limite, toda mulher que for procurar não vai ter um limite para fazer mamografia, ou seja, não vai faltar mamografia em algum mês, porque o Estado do Rio Grande do Sul tem mantido a política de financiar 100% das mamografias que entram pelo sistema público de saúde. O fato é que isso vai ter uma repercussão de longo prazo e nós não temos a expectativa aí de entender uma diferença ou aceitar uma diferença num prazo inferior aí a 10, 15 anos. Todas as mulheres têm acesso à mamografia de qualquer idade ou dentro daquela faixa etária ou de qualquer classe social? Como é que faz para ter acesso? Precisa passar por uma consulta antes? Sempre passa por uma consulta antes. Aliás, essa muitas vezes é um dos impeditivos aí do acesso pleno à mamografia, mas a partir do momento que o médico julga que aquela paciente deva fazer mamografia, ela vai marcar com cota livre em 2 hospitais da cidade que produzem mamografias pelo SUS. Não há grandes filas, não há grandes demoras, né? Alguns prazos que nós tínhamos a gente conseguiu reduzir. Um exemplo é o resultado do citopatológico, que chegou a
demorar 90 dias, hoje demora menos que 25 dias por conta de agilização de processos. O Estado tem sido um grande parceiro nisso também, né? E a gente vem trabalhando em conjunto para tentar minimizar o impacto dessa doença, que é uma doença bastante grave. Doutor José Guerreiro, na relação paciente-médico, a campanha contribuiu, mudou alguma coisa? Olha, Zumar, na realidade, assim, tudo ajuda, né, dentro do consultório, mas na realidade, nós da Sociedade Brasileira de Mastologia, a nossa visão é que teria que ser o ano todo rosa. Né? Nós que tratamos câncer de mama diariamente, né? E temos algumas discordâncias da Sociedade Brasileira de Mastologia em relação ao programa de mamografia no país que é gerido pelo Instituto Nacional de Câncer. Dentro da Sociedade Brasileira de Mastologia, nós orientamos que se inicie a partir dos 40 anos de idade a mamografia e não a partir dos 50. Por quê? Nós sabemos assim, hoje, e com estudos científicos sérios, nós temos basicamente 2 tipos de câncer de mama. Antes dos 50 é uma doença, depois dos 50 é outra. Antes dos 50 anos é uma doença muito mais grave, mata muito mais, né? E se nós deixarmos de fora essa população entre 40 e 50 anos, nós no Rio Grande do Sul, que é o segundo estado no Brasil em incidência de câncer de mama, isso chega a ser criminoso, porque nós vamos estar ajudando a matar um grande número de mulheres negando a mamografia nessa faixa etária. E por que esses, já diante desses números, não é? Por que isso não está resolvido, doutor Álvaro? Antes de falar com a radiologista, por que isso não é resolvido? Infelizmente, a discussão é muito grande com relação à mamografia abaixo dos 50 anos de idade no mundo inteiro, não é? Muitos governos têm como política a mamografia a partir dos 50 anos de idade. A Sociedade Brasileira de Mastologia e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, eles insistem na mamografia a partir dos 40 anos de idade, basicamente por 2 índices importantes que nós temos no Brasil. 20 a 25% dos diagnósticos de câncer de mama são em mulheres com menos de 50 anos de idade. E pior, a mortalidade, o número de mortes por câncer de mama, 25 a 30% estão na faixa etária abaixo de 50 anos de idade. Exato. Então é uma doença mais agressiva. Então é fundamental incluirmos essa faixa etária para que se consiga o melhor resultado possível também entre as mulheres jovens, não é? Pode ser que essa realidade seja diferente num futuro, onde nós tenhamos mamografia realizada de uma forma adequada e cobrindo a parcela significativa da população feminina, provavelmente sim. Mas hoje é fundamental disseminarmos o exame para que se consiga reduzir a mortalidade. A gente está falando de acesso público, mas no consultório, as pacientes particulares, por exemplo, doutor Guerreiro, o senhor indica a mamografia a partir dos 40? Rotina há muitos anos. A partir dos 40, aquelas que não têm história familiar e não têm fator de risco alto. Aquelas mulheres que têm uma história familiar forte, se orienta a primeira mamografia 10 anos antes do caso que ocorreu no seu familiar. Então, teve um câncer de mama com 42 anos, né? Começa a fazer uma mamografia com 32 anos. Nunca antes dos 25 anos de idade, porque tem uma comprovação de que a mamografia não teria esse efeito tão grande na prevenção. Sim. Né? Doutora Thailise, a respeito da evolução tecnológica para o diagnóstico de câncer de mama, o que a gente pode falar dentro do espaço de tempo que a campanha Outubro Rosa já perdura no Brasil? Olha, o diagnóstico por imagem da mama evoluiu muito nos últimos 10 anos, né? A gente começou com as mamografias analógicas, que ao longo dos últimos 6, 7 anos foram substituídas pela mamografia digital, o que melhorou muito a qualidade do exame, reduzindo os índices de radiação sobre a paciente e uma melhoria na imagem mesmo para que a gente possa ter um diagnóstico melhor, né, desses achados. Nós também temos
lançamos mão de exames como ecografia mamária, e hoje nós também temos a ressonância magnética das mamas, que entra muito nesse rastreamento dessas pacientes que têm alto risco, né, abaixo de 30 anos. A gente consegue fazer um bom rastreamento nessas pacientes. Nós também temos o advento da tomossíntese, né, mamária, que é um exame que tem sido utilizado, ainda está começando a engatinhar, mas funciona muito bem para o diagnóstico também, salva alguns tipos de mama, né, que nem todas as mamas são iguais, por isso que a gente tem esses vários métodos diagnósticos para... E esses exames, eles são feitos particular ou via SUS? O que o SUS oferece desses exames? Hoje no SUS nós temos a mamografia digital, a ecografia mamária e em alguns casos específicos nós também temos conseguido a ressonância mamária para algumas pacientes em específico. Aí é bem... No começo desse Outubro Rosa surgiu a polêmica da radiação das pessoas que fazem mamografia relacionadas aí com câncer de tireoide e outros cânceres. O que tem de verdade nessa informação, doutora? Na verdade, o Colégio Brasileiro de Radiologia lançou até uma nota explicando que a gente sabe, já se sabe, que não existem estudos comprovando essa relação do câncer de tireoide provocado pelo exame de mamografia. Até porque, para que se tenha uma ideia em valores, a absorção da radiação da tireoide é inferior a 1% da dose de radiação absorvida pela mama. Isso significa que a dose de radiação é próxima a você ficar 30 minutos exposta ao sol, que a gente tem radiação o tempo todo. E uma paciente normalmente faz uma, quando ela está na idade por fazer a mamografia, é uma por ano? Uma por ano. Não precisa fazer mais? Salvo algumas pacientes em que a gente precisa fazer um acompanhamento semestral, mas isso é específico para cada paciente. Bom, em relação à radiação ainda, quando é que é indicado o uso de protetores cervicais? Na verdade, o uso do protetor cervical, ele é um uso que a gente pode dizer assim psicológico, porque nenhum médico exporia as mulheres a um risco desnecessário, né? O protetor, ele não é obrigatório que a gente ofereça. Se a paciente quiser, ela pode solicitar durante a realização do exame. Algumas vezes ele pode dificultar um pouquinho no posicionamento da mama, porque ele cobre toda a região do pescoço até aqui, mais ou menos, na região do externo, né? Mas não é obrigatória a utilização. Uma reclamação que é frequente entre as mulheres é que a mamografia é um exame que dói, que ele é desconfortável. Isso procede, doutora? Olha, dor cada uma tem a sua, né? Isso varia muito, né? Depende muito da composição da mama, depende muito do tamanho da mama. Às vezes, mamas muito pequenas, as pacientes não sentem dor alguma. Às vezes, mamas grandes sentem dor. Então, isso varia muito, mas o que eu entendo é que eu não posso dizer que não vai sentir dor. A gente tende a não querer que sinta, mas é um momento tão curto, é um tempo tão curto de realização do exame, para um custo-benefício tão alto, que o exame dura em torno de o quê? 1 minuto, 2 minutos, sob pressão ali com a mama, não mais que isso. Bom, a gente vai falar da eficiência da mamografia no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalinho e já retorna.